Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver me assistindo. Meu nome é Luiz Gomes e hoje eu vou analisar uma série que tem muita gente falando na internet, que é a série The OA, a OA, que está sendo estrelada no Netflix. Esse vídeo vai se tratar mais de uma interpretação da série, uma interpretação bem individual, baseada nas minhas vivências, nos conhecimentos que eu tenho acumulado, né, em relação a essa série. E não um resumo propriamente dito, uma resenha. É mais o que eu entendi. Eu acho que essa série, ela traz... É uma série muito onírica, né? É uma série cheia de simbolismos, cheia de metáforas. E aí funciona mais como uma obra de arte expressionista, né? Em que várias pessoas olham a mesma arte e várias pessoas que têm um panorama diferente de vida, né, uma vivência diferente, conhecimentos acumulados diferentes, acabam tendo interpretações diferentes acerca da obra que estão vendo. Então essa série funciona muito nessa lógica, né? Como eu vi, né, muitas pessoas interpretando essa série pela internet, resolvi dar minha contribuição também. Só vou dar uma introdução sobre ela. The OA é uma série de televisão americana de drama e suspense com elementos de ficção científica, sobrenatural e fantasia, criada e produzida por Brit Marlin e Zal Batmanglij. Não sei como se pronuncia. Estreou em 16 de dezembro de 2016 na Netflix. A série consiste em 2 temporadas de 8 episódios cada, dirigidas por Batmanglij, produzida pela Plan B Entertainment e Anonymous Content. Ok, essa introdução, né, sobre a série eu peguei no Wikipedia só para dar uma introdução. E enfim, agora eu vou falar um pouco sobre a minha interpretação, essa série sob o meu ponto de vista. Então, basicamente, a série começa como a Prairie, que é a personagem principal, em que ela, inclusive, a Brit Marlin, que foi uma das produtoras da série, ela sai de um sequestro. Ela, a princípio, escapa de um sequestro, mas à frente a gente vai ver que, na verdade, ela foi expulsa pelo seu sequestrador. E durante esse cativeiro que ela se encontrou, ela recuperou a visão que ela havia perdido, né? Ela tinha cegueira psicológica por causa de um acidente na infância, e aí recuperou a visão no cárcere. Ela foi solta do cárcere, conheceu pessoas novas, né? Fez novos amigos, e aí contou a sua história para eles, e a partir daí que começam as viagens, né? Ela ensinou para os amigos dela movimentos que ela tinha aprendido durante o cárcere que possibilitavam que ela viajasse de uma dimensão para outra, de um universo para outro, né? E aí ela ensinou esses movimentos para esses amigos, né? Olhando essa dança, olhando essa coreografia, né, no mínimo intrigante, ela lembra muito aquelas danças terapêuticas, interpretativas, né, que se usam muito na psicologia, na psiquiatria, para pacientes fazerem extravasar suas emoções em relação às coisas que acontecem, né? Só um parênteses, eu achei muito isso. A partir de agora, eu vou falar sobre alguns elementos nessa série que eu achei muito interessante sob o ponto de vista dos meus próprios conhecimentos, sobre aquilo tudo que eu já li, que eu já vivenciei, que eu já assisti, que eu já escutei, etc, né? Alguns aspectos nessa série me chamou muito a atenção e me fez interpretar sobre um viés. Esse viés é a psicologia. A maior parte do que eu vou falar aqui em relação à interpretação do que eu tive vai ser baseado ou na psicologia, ou na filosofia oculta, no esoterismo, por aí vai. Só que principalmente na psicologia, especificamente psicologia analítica, de Carl Gustav Jung. Então vamos lá. Primeiramente tem a imagem da Khatun, aquela senhora que apareceu nos sonhos da Prairie, né? Essa Khatun, né? Uma curiosidade que
que eu observei quando eu estava pesquisando sobre ela é que esse nome faz referência a uma mulher que existiu no século XIII, em que foi, por um determinado período de tempo nesse século, imperatriz do Império Mongol. Em relação ao ambiente em que a Khatoon se encontrava, lembrou muito aquelas obras de arte de Yayoi Kusama, que é uma japonesa, artista que trabalha muito com espelhos, jogos de luzes, objetos e consegue criar cenários assim fantásticos, que parecem assim infinitos por causa dos espelhos. Vocês procuram depois na internet que vocês vão gostar. Yayoi Kusama, né? Kusama. Mas enfim, nessa série, Khatoon para mim, ela faz referência ao self, né? Que é o principal arquétipo do inconsciente coletivo, né? Que aparece nos estudos de Jung, principalmente naquele livro, né? Que tem esse nome, Arquétipos do Inconsciente Coletivo. Então, a Khatoon, para mim, ela representa o self da Prairie. Primeiro momento eu achei que poderia ser a ânima, só que pela psicologia analítica, né, uma pessoa só tem ânima se ela for homem, e uma pessoa só tem ânimos se for mulher, porque ânima é um arquétipo feminino que faz geralmente oposição ao gênero, né, que você se encontra, que você se define ou que você nasce. E assim, né, a ânima, que é o arquétipo feminino, é para quem se vê como homem, e ânimos é para quem se vê como mulher, que é o ânimos é o arquétipo masculino. Eu não tenho certeza se é assim, porque eu não sou psicólogo, eu só sou muito curioso, eu gosto de ler sobre psicologia, mas para mim é isso. Então, no primeiro momento eu descartei o self. Aliás, eu descartei esse arquétipo como ânima, por ela ser uma mulher, e coloquei como self, que para mim parece até mais coerente. Que o self, segundo a interpretação, segundo os estudos da psicologia analítica, é considerado o arquétipo dos arquétipos. É aquele arquétipo do inconsciente coletivo que vai harmonizar todos os outros arquétipos para que o processo de individuação se torne possível. Mais para frente eu vou falar mais sobre esse processo de individuação, o que é isso, né? Enfim, então Khatoon, ela para mim representa muito o self da Prairie, né? E algumas características que eu vi nessa Khatoon, né, reforçaram essa minha crença, principalmente naquela cena em que ela tem o seu primeiro contato com a Prairie, né? Quando criança ainda, que ela tem aquela experiência de quase morte, ela vai se afoga e realmente teria morrido se não escolhesse voltar. E aí essa Khatoon, ela fala para Prairie, ainda criança, você quer voltar? Ela, quero. Ela falou, você voltando, você vai conhecer o amor. Mas para isso você vai passar por muitas dificuldades, você vai passar por muita dor, enfim. E no final, essa Khatoon acaba, pelo menos na imaginação da Prairie, pelo que acontece ali, né, naquele momento, é a própria Khatoon que tira a visão da Prairie naquele momento, né? E aí ela volta à vida. E eu achei muito interessante que isso lembra muito a questão da jornada do herói, a jornada da individuação, né? Individuação seria integração entre o que nós achamos que nós somos e todo o resto. Todo o resto que eu digo em relação à nossa inconsciência, né? O que a gente sabe da gente é só o que está na nossa consciência, naquilo que a gente consegue ver, que a gente consegue lembrar, né? Na nossa memória de curto, na nossa memória de longo prazo, que a gente consegue trazer à tona quando tem que trazer. Então tudo isso, né, que a gente consegue conceber faz parte da nossa consciência. Aquilo que a gente não concebe, que a gente não sabe, que está lá no fundo e muitas vezes se revela para a gente em sonhos ou intuições, até em complexos, né, faz parte da nossa inconsciência. Então o processo de individuação, ao meu ponto de vista, nada mais é do que você tornar a inconsciência consciente. É você integrar todos os seus
aspectos conscientes e inconscientes e harmonizá-los de forma que você se torne quem você realmente é, da melhor forma possível. E, bom, e para você chegar a esse processo, você tem que sofrer, porque isso demanda autoconhecimento. E muitas das vezes que a gente está se conhecendo, não é sempre que a gente vai gostar do que a gente está conhecendo, né? Nós temos muitas coisas conscientes e inconscientes que a gente não gostaria de ter, né? Certos pensamentos, certos sentimentos, certas emoções, certas lembranças, né? Certas características, enfim, muita coisa a gente não gostaria de ter, a gente não gostaria de ser, mas é. Então essa jornada, né, rumo à individuação demanda isso, demanda uma certa dor, demanda uma certa dor oriunda desse autoconhecimento, né? Enfim, é isso. Em relação ao rap, né, que é o raptor da Prairie, né, que é claramente o vilão da história, eu achei muito interessante que em um determinado episódio isso foi falado. Qual o arquétipo do inconsciente coletivo em que o rap se destaca, né? O arquétipo é o da sombra. Isso foi falado em um dos episódios da segunda temporada. E é exatamente isso. A sombra não é nada mais, nada menos de tudo aquilo que a gente tem, mas que a gente não sabe que tem, e quando vê essa coisa que a gente não sabe sendo manifesta em outras pessoas, nos causa repulsa, nos causa raiva. É o famoso aquilo que te irrita no outro é o que na verdade você tem, mas não sabe, né? Então é bem isso, né? São características da nossa personalidade que são tão inconscientes que a gente não sabe, e que se a gente soubesse, a gente rechaçaria, a gente não aceitaria, né? Não é à toa que está na nossa inconsciência, mas que a gente tem. Eu vejo muito isso no rap, né? E também na teoria junguiana, a sombra é sempre, no arquétipos do inconsciente coletivo, ela é sempre representada também pelo sexo oposto. Então, se eu sou homem, minha sombra vai ser mulher. Se eu sou mulher, minha sombra é homem. Geralmente com características físicas também opostas, complementares, né? Se eu tenho cabelo preto, a minha sombra vai ter cabelo louro, e por aí vai. E essa sombra, então, é tudo aquilo, né, realmente que a gente rechaça, mas que de certa forma a gente tem lá dentro e a gente tenta esconder da gente mesmo. Só que no processo de individuação a gente tem que conhecer também a nossa sombra, né, e aproveitar todos os aspectos que nos podem ser úteis também dessa sombra, que ela não é só de ruim, ela é o oposto, né, de várias coisas. A gente pode ter coisas ruins e essa sombra pode ter coisas boas, por aí vai. Então faz parte, né, dessa individuação. Eu acho que até uma das coisas boas que você pode encontrar no rap, por exemplo, como, né, fazendo essa alusão com a sombra, é essa paixão pela descoberta, né, essa paixão pela ciência, você ir até as últimas consequências para conseguir descobrir algo novo, descobrir algo inédito que ninguém nunca descobriu, né? O problema é que ele leva essas últimas consequências, realmente as últimas consequências, né? Mas não se pode negar o amor que ele tem à ciência, o amor que ele tem à descoberta em si. Bom, a cena do povo gigante também foi icônica para mim, né? Que ela ficou lá presa naquela cadeira e o povo lá começou a envolver a Prairie. Primeiramente, né, o cara que vai olhar, se você for um pouco nerd, você já vai colocar um Lovecraft, né, nessa jogada aí de referências. Realmente deve ter, né? Mas eu achei interessante. Lovecraft, para quem não sabe, foi um escritor americano que escreveu um livro chamado O Chamado de Cthulhu, né, que aí faz referência, talvez faça referência a isso que eu falei. Mas enfim, esse povo gigante, ele se denomina Azrael, né? Além de Noite Antiga, ele também fala que ele é Azrael.
E esse Azrael, né, na mitologia hebraica, é um anjo associado à morte, é o anjo da morte. E aí ele realmente, na cena, né, o que ele faz é, ele fala para Prairie, olha só, eu vou te matar. Né? E o interessante é que ele, antes de tentar, né, antes de investir, né, envolver o pescoço dela para enforcá-la e tal, para realmente matá-la, ele vira para Prairie e fala, Prairie, conte tudo. Ela estava ali, sentada, amarrada numa cadeira, de frente para uma plateia de pessoas, e o polvo falou, Prairie, conte toda a verdade, quem você realmente é, o que você veio fazer aqui, pá, 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 pá. E depois eu vou te matar. E eu achei isso de um simbolismo enorme, porque nessa jornada da individuação, a gente de certa forma tem que morrer para muitas coisas que a gente tem. Né? É o famoso morrer para nascer de novo, né? Morrendo que se vive. Né? Muitas das coisas que a gente carrega, de certas lembranças, não lembranças, mas certos ressentimentos que a gente carrega, certas amarguras, certas apreensões, certas coisas que nos prendem cognitivamente, a gente tem que morrer para isso, a gente tem que jogar isso fora. Não é esquecer, né? Mas é lidar com isso. E, enfim, esse esquecimento, não esquecimento, essa coisa da gente morrer, né, em alguns aspectos, é essencial nessa jornada, né, para a individuação, para o autoconhecimento. Enfim, eu achei muito disso. E para que você morra em determinados aspectos, para que certos aspectos, né, dos seus comportamentos, dos seus pensamentos, das suas emoções, etc., morram para dar lugar a algo frutífero, para dar lugar a algo produtivo, você deve ser 100% honesto, pelo menos consigo mesmo. Pelo menos. Ou seja, você tem que admitir para si mesmo todas as suas fraquezas, tudo aquilo que você tem, que você menos gosta, que você vai olhar assim, gente, não é possível que eu tenho isso, eu não quero saber que eu tenho isso, mas você tem que admitir que você tem, né? Pelo menos assim, se não dá para ser sincero com todo mundo, seja 100% sincero consigo mesmo, né? E só depois de você ser 100% sincero consigo mesmo, você vai saber o que de você deve morrer, o que de você deve continuar vivendo, o que de você deve frutificar e por aí vai. Né? Eu achei muito o simbolismo desse povo, né, em relação a isso. E, por último, a cena da banheira. A cena da banheira lembrou muito a questão do batismo. E não só na mitologia cristã, né, que você tem o batismo, de você entrar na água e sair, né? Várias outras mitologias, várias outras práticas religiosas ao longo da história têm esse aspecto da água. Né? A água, né, é visto ainda na alquimia como o emocional, né, como o símbolo das emoções, né, do ser humano. E se diz, né, que muitos mitos, né, até mesmo na Bíblia, quando você tem um simbolismo muito em relação à água, como aquela cena de Jesus num barco, naquele mar revolto, ou então dos próprios apóstolos de Cristo que eram pescadores e tal, sempre quando você tem alguma representação mitológica falando de água, se diz respeito a isso, é você mergulhar nas águas das suas próprias emoções para ir lá fundo descobrir, né, você trazer à tona uma pérola, né? Que isso claramente se refere ao autoconhecimento. E nessa cena da banheira, né, essa cena da banheira diz respeito a quando a Prairie, ela já estava nessa outra dimensão, já na segunda temporada, e ela queria se integrar com a personalidade dessa outra dimensão dela. Que ela, quando chegou na dimensão em que ela se encontra, ela simplesmente sufocou a Nina Zarova. Ela só era a Prairie ali. Então, depois de ter recebido o conselho daquela outra mulher misteriosa, viajante também, né, ela viu que ela tinha que se integrar à personalidade da Nina Zarova daquele mundo.
E aí o que ela fez? Ela entrou nessa banheira, que simboliza tudo isso, o batismo alquímico, né? O batismo, a alquimia, é você mergulhar nas suas emoções e trazer à tona aquela pérola, e quando ela voltou, ela se integrou, né? E isso está muito ligado à questão da individuação do Jung, né? Que você integrou, né, todas as suas personalidades, né, todos os seus arquétipos, né, em um só, e conseguiu se individuar. E aí ela se libertou, e o interessante é que ela sai, né, ela vai reencontrar a sombra dela, que é o rap, e ela, no caminho, ela liberta o Homer também, né? E é muito interessante isso, que em várias mitologias, várias histórias, várias tradições, né, mas de várias religiões pelo mundo, se percebe isso, né? Essa questão de você se transformar, você chegar a um estágio de evolução ou de consciência superior, né? E nisso aí você também libertar várias outras pessoas à sua volta. Como aconteceu, por exemplo, com Buda, né? Siddhartha Gautama Buda, né? Quando ele terminou de meditar naquela árvore em que ele passou 7 dias meditando e soltou aquele primeiro sutra, né? Vários outros seres que estavam, várias outras pessoas que estavam em volta dele também despertaram com isso, né? Enfim, isso se tem, né, em várias passagens. Enfim, é mais ou menos as impressões que eu tive em relação a essa série. É isso, espero que vocês tenham gostado das minhas impressões sobre essa série. E é isso aí. Deixe o meu papo de louco para as redes sociais. Tchau, tchau.